Um assunto que tem rolado bastante aí nos grupos e nos fóruns pela internet é o uso do smartphone como ferramenta profissional do audiovisual e da fotografia. Muitas vezes a gente vê aí artigos, como por exemplo da menina que fotografava pessoas lá, né, pessoas famosas nos Estados Unidos, e que as fotos dela eram feitas com smartphones, e ela teve as fotos publicadas, por exemplo, algumas delas na revista Times, na capa da revista, então uma revista super influente de lá. Outra coisa, né, diretores de documentários, de curtas, de longas, de videoclipes ou até mesmo no telejornal, sendo usado o smartphone como ferramenta principal de trabalho. Claro que essa galera também, né, que aparece aí nos artigos fazendo curta-metragens, fazendo documentários, longas e tal, eles se utilizam de alguns outros acessórios, como até mesmo lentes, que são muito mais caras, né? Encaixa lá dentro de um cage, né, que é aquela gaiolinha para poder encaixar uma lente, para poder encaixar um microfone ali, enfim, tem uma série de acessórios em volta, mas não necessariamente a gente precisa de tudo isso para ter uma qualidade bacana de vídeo. Um smartphone, ele não tem a mesma performance de uma DSLR, de uma mirrorless, principalmente em baixa luz. Como também você também não vai substituir uma câmera de cinema por uma DSLR, né? Elas têm texturas diferentes, são qualidades de arquivo diferentes e até mesmo o fluxo de trabalho é diferente. Nesses fóruns, por exemplo, nesses grupos de profissionais aí pelo Facebook, pela internet, eu vejo uma galera aí falando que, cara, tá tendo demanda sim para esse tipo de mercado. Um maluco que morava lá nos Estados Unidos falando que ele tem viajado bastante com um setup reduzido, um setup com telefone, né, e algumas coisas como estabilizador, uma iluminação, um microfone e tal, mas que ele tem reduzido bastante o setup dele e tem tido bastante demanda para isso. Isso reduz os custos dele de produção, ele consegue vender um produto mais barato, consegue vender mais produto e muitas vezes a margem de lucro dele sobe. Eu, por exemplo, uso uma câmera principal, né, uma câmera DSLR, e uso o smartphone como um B-roll, ou seja, para imagens de inserção, às vezes de um detalhe, para eu ter um plano alternativo, às vezes aquela imagem fixa que está rolando ali na minha câmera principal. E isso já reduz bastante o meu custo de produção e a quantidade de equipamentos que eu tenho no meu setup, fazendo com que numa mochila, de repente, eu tenha ali uma quantidade bastante grande de equipamento, eu tenha, de repente, muito mais possibilidades ali dentro do que ter que levar duas câmeras com duas, três lentes, enfim, uma quantidade de equipamento muito maior. Se a gente tiver alguns acessórios simples, tipo aquela garrinha para prender smartphone, né, que custa 5 ou 10 reais no máximo, aí, dependendo da região onde você esteja, um tripé com a cabeça hidráulica, um slider, às vezes um gimbal também, que é 5, 6 vezes mais barato do que um gimbal de uma câmera profissional, por exemplo, você já consegue fazer muita coisa boa. O meu celular é um celular, vamos dizer assim, mediano. Tá? No quesito de aplicativo de fotografia, eu consigo mexer em bastante coisa ali, configurar bastante coisa dentro do celular. Mas na parte de vídeo ele é bem ruinzinho. Então você recorrer a alguns aplicativos externos aí, como o FV5, câmera, por exemplo, que é um aplicativo dos mais baratos que tem aí. A última vez que eu vi, acho que ele estava 10 ou 12 reais. Ou então o Filmic Pro, que serve tanto para Android quanto para iPhone, que vai te dar muito recurso bacana. Ele é mais caro, ele custa em torno de 50 reais, mas ele vai te dar recursos bem bacanas, e dependendo do teu celular aí, alguns recursos bastante avançados. Então quais são as vantagens de você trabalhar com o smartphone? Primeiro, os custos totais, né? Primeiro, você já tem a câmera, você já tem teu smartphone, você já tem, se você tem um smartphone intermediário, você já vai ter um bom smartphone aí com uma qualidade bem bacana de imagem. Claro, sempre cuidando da iluminação. Então os custos de produção eles caem. Então vai valer a pena você fazer aqueles trabalhos que te remuneram um pouco menos, para lojinha do bairro, para uma empresa familiar, ou então para uma banda que está começando e está querendo fazer um videoclipe. Isso vai te dar portfólio e vai te dar um retorninho ali, por mais que seja pouco, mas vai te dar um retorno. Melhor do que você investir muito em vários equipamentos no começo, chegar lá com uma Sony A7S II e a galera querer te pagar 300, 400 reais para você produzir um vídeo para eles. Então o custo já cai bastante aí. Segunda coisa é que todos os acessórios eles são mais baratos, né? A gente tem um monte de microfone para smartphone, eu tenho um gimbal da Zhiyun, né, que é a mesma fabricante do Crane, que é um estabilizador eletrônico de imagem. Ele custa tipo 1/5 ou 1/6 do valor desse Crane,
que é um negócio que está em torno aí de R$ 4.000, mais ou menos, e esse você encontra aí em torno de R$ 750, e você consegue fazer umas imagens muito bacanas com ele, né? Bem estabilizadas, você consegue fazer uns movimentos bem interessantes e ele tem bastante recurso. É um equipamentozinho bastante interessante, e se você quiser que eu fale um pouquinho sobre ele no próximo vídeo, dá um like já nesse vídeo aí e deixa aí nos comentários. Agora, as desvantagens, né? Como eu disse, não é muito bom em baixa luz. Você vai precisar aí de uma boa iluminação para que você consiga ter uma boa qualidade. Segundo, tempo de duração da bateria. O smartphone, a maior parte hoje você não consegue trocar a bateria. Então, quando você está no modo de vídeo, a bateria vai embora rapidinho. É lógico que isso você pode resolver com power bank, né, que são aquelas baterias externas que você bota para carregar o teu celular enquanto ele está trabalhando, né, enquanto ele está fazendo o vídeo. Mas, enfim, pelo menos isso a gente tem um recurso. Outra coisa é o armazenamento, né? Muitas vezes o armazenamento deles são bastante restritos, mas muitos também têm uma capacidade de você colocar um micro SD de até 128 GB. Outra coisa é que geralmente o foco automático do celular é muito ruim. Geralmente ele fica caçando o foco e isso inviabiliza você poder fazer alguma produção. Mas se você souber como mexer nisso, você pode travar o foco do teu celular, travar a exposição. Dependendo do aplicativo que você tiver, você vai poder mexer em ISO, vai poder mexer em balanço de branco, frame rate, qualidade do vídeo, enfim. Tem uma série de possibilidades aí que, se você souber trabalhar direito com o teu telefone, souber quais são as limitações dele, quais são as partes boas também, você vai conseguir ter uma imagem bem bacana. A última coisa é que geralmente os smartphones eles não gravam com frame rate constante, né? Ou seja, se você bota lá, eu quero gravar 24 quadros por segundo, ele varia isso com o tempo. Então, no Premiere, por exemplo, né, que é um programa que ele lê literalmente o frame rate do teu vídeo, quando ele chega ali em 1 minuto e meio, 2 minutos mais ou menos, o áudio começa a ficar fora de sincronismo com o vídeo. Mas isso também é molinho de você reparar. Tá? Se você baixar um programa aí que se chama Handbrake, é um programa gratuito, você pode converter teu vídeo nele e ele vai colocar um frame rate constante para você e você não vai ter esse problema. Então, tem muita gente que fala, ah, mas isso é uma prostituição de mercado, o mercado está ficando muito fácil, né? Na verdade, não. Isso é um novo nicho de mercado que está ocorrendo aí, que está acontecendo. E se a galera que trabalha profissionalmente com isso não se antenar, vai acabar perdendo esse mercado. Com certeza, uma pessoa que sabe das limitações do smartphone, que sabe como utilizar melhor a iluminação, os recursos que ele tem, ele vai se dar muito melhor no mercado do que um cara que simplesmente vai pegar o telefone e vai começar a filmar lá, sem saber contar uma boa história, sem saber editar legal aquele vídeo ali. Então, eu acho que abrir mão desse mercado é um pouco complicado, né? A gente não deve abrir mão dessa parcela, dessa fatia do mercado, porque aí tem boas oportunidades, inclusive aqui no Brasil. Beleza? É isso então, espero que você tenha gostado. Se você quiser que eu faça mais conteúdo falando sobre smartphone, como a gente pode gravar, como a gente pode fotografar, dá um like nesse vídeo aqui e coloca aí nos comentários, tá ok? É isso então, gente. Obrigado aí mais uma vez, grande abraço.